Provável escalação para logo mais e o anúncio do Cauli, Arboleda se envolvendo em polêmica. Enfim, tem muito assunto para a gente tratar hoje. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal e ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores, muita informação só para os membros deste canal. Tá bom? E tá também agora o Pix do canal aí no comentário fixado, caso você queira contribuir aqui com o nosso trabalho diariamente. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Giro de notícias do Tricolor Paulista. Renovação de Sabino também já foi assinada, tá? O anúncio deve ser na próxima semana. Daqueles moldes, aquela informação que a gente trouxe com exclusividade da renovação de Sabino, a gente contou primeiro nas nossas lives e trouxemos aqui também durante os vídeos do canal. O Sabino vai assinar até 27, com uma possibilidade de prorrogação até por mais um ano, a depender ali de algumas metas batidas no contrato e uma pequena valorização salarial também para o zagueiro. O São Paulo está negociando com a Unimed, tá? Essas conversas estão avançadas, mas não fechadas. Até alguns valores ainda estão sendo debatidos para a marca ela ficar estampada ali na barra das costas da camisa. As conversas devem evoluir nos próximos dias, tá? Arbitragem, para logo mais, teremos o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos como homem do apito e os assistentes o Evandro de Melo Lima e o Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. O quarto árbitro será o Gabriel Henrique Meira Bispo e o VAR será a senhorita Daiane Muniz. São Paulo que enfrenta logo mais a Ponte Preta, a partida que acontece no Moisés Lucarelli às 8h30, a rodada inteira do Campeonato Paulista acontecerá às 8h30. Como é que está a sua expectativa aí para esse confronto? Bora falar as informações do nosso Tricolor Paulista e o anúncio do Cauli, hein, gente? Cadê? São Paulo não ia divulgar, cadê? Tudo mais. Eu já tinha comentado até na live que a gente fez na sexta-feira que achava difícil, que achava que ia ficar para segunda-feira, porque na sexta-feira ele fez os exames médicos e ele assinou o contrato. E aí até cair registro e tudo, não iria cair na sexta-feira, muito difícil que tivesse caído na sexta-feira. Então, até por uma questão de sábado, domingo, já é o jogo, acredito que esse anúncio vai ficar realmente para segunda-feira, tá? Então, até não me descartaram a possibilidade de fazer no domingo, mas até por envolver o jogo, é um jogo importante contra a Ponte Preta, que é a classificação. Então eles estão analisando, vendo qual que é o melhor time de anunciar no domingo ou na segunda-feira. Acredito que fique para segunda-feira, mas vamos ficar de olho aí se esse anúncio pode acabar não acontecendo agora. Tá muito no time da comunicação, tá? Na sexta-feira ele já fez os exames, assinou, conversou com o elenco, né? Já teve a sua primeira apresentação. O Rafinha, inclusive, foi o responsável por dar as boas-vindas a ele ao CT. Eu soube que o Rafinha o recebeu quando ele chegou para realizar os exames. O Rafinha foi apresentando para ele ali tudo do CT, apresentou ele ao elenco também. Ele já conversou ali com alguns atletas. Teve uma conversa também com o Crespo, uma conversa bem inicial, não foi uma conversa de que, conto com você assim, taticamente, não, foi um papo cordial ali, inicial, logo é bem possível ali que o Cauli e o Crespo conversem ali mais um pouco, para o Crespo mostrar suas ideias, para o Cauli também falar o que ele está disposto a fazer, o que ele tem como característica, mas o fato é que está fechado, tá, gente? Não precisam ficar... o anúncio não está acontecendo, tem algum risco de melar? Não, nada disso, é só realmente uma questão de time, uma questão ali de burocracia, mas não é nada que vai impedir a contratação do Cauli, que será o quinto reforço do São Paulo para essa temporada. Só recapitulando o modelo de negócio do Cauli: empréstimo de 500 mil euros, esses 500 mil euros serão abatidos do que o Bahia já teria que pagar pelas compras de Nestor e Michel Araújo. Se o Cauli jogar 25 jogos com mais do que 45 minutos, o São Paulo será obrigado a comprar por 2 milhões de euros, comprará 50% dos seus direitos, e aí depois desta compra, se ele bater mais 40 jogos, o São Paulo tem direito a 25% por mais 600 mil euros e ainda tem 500 mil euros a serem pagos caso o São Paulo conquiste título e o atleta também faça gols e dê assistências.
Então é mais ou menos este modelo de negócio. Então tenham calma, o anúncio acontecerá em breve. Não tem nada melado nessa questão não, tá bom? Por falar em Cauli, Rogério Ceni não ficou muito feliz com a saída do Cauli não. A gente já tinha conversado aqui com vocês, né? E a informação que eu sempre tive é que o Rogério Ceni não queria perder o Cauli, que o Rogério Ceni contava com o Cauli, que era um jogador que ele acreditava ser importante para o elenco, que ele queria realmente ter disponível. E isso é corroborado na entrevista coletiva, onde ele deu depois do jogo do Bahia no Campeonato Estadual. Ele foi perguntado sobre o Cauli, sobre a camisa 8 do Bahia, que a gente também trouxe na live de sexta-feira, que eu fui entender, né, conversando com alguns colegas que cobrem o Bahia, que torcem só pelo Bahia, vendo rede social, que a camisa 8 tem uma simbologia muito grande para o torcedor do Bahia. Talvez seja a camisa mais respeitada, que tem mais histórico dentro do Bahia. E ele foi perguntado nesse tom, porque o Caio Alexandre lá acabou pegando essa numeração e tudo. E aí ele falou sobre essa questão do Cauli. Eu vou abrir aspas aqui para o Rogério Ceni. Abre aspas, tem duas coisas. Ele sai de um cara que não devia ter ido embora. Ele, a camisa 8 nesse quesito, é o sujeito. Que é o Cauli, que deveria estar aqui, que tem a característica do tradicional 8 do Bahia. Hoje o Caio assume. Ele e o Everton Ribeiro são os jogadores capacitados para usar essa camisa. Sei o significado, desde Bobô com essa camisa 8. Acho que foge um pouco da característica do Caio, está mais na característica do Cauli, mas está em boas mãos no sentido técnico. É um jogador que trata bem a bola, fecha aspas aí para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni falando justamente que o Cauli era um cara que tinha essa simbologia da camisa 8, que era um cara que representava bem essa camisa 8 do Bahia, e ele deixou claro ali que por ele o Cauli estaria ali dentro do plantel, mas fez valer muito essa questão do próprio jogador querer essa negociação, querer sair, querer respirar novos ares, querer ter uma oportunidade dentro do São Paulo Futebol Clube. Então a gente torce para que tudo isso aconteça, que o Cauli consiga alinhar a parte técnica que ele tem, que é bem apurada. Ele é um bom jogador, ele tem boas qualidades, mas que também aconteça essa mobilização por parte dele para que ele conquiste alguns títulos importantes e possa ser um jogador importante no São Paulo Futebol Clube nos próximos jogos. O que você acha dessa situação do Cauli? Você acha que ele é um bom nome? Você acha que realmente é uma boa contratação? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Beleza? E o nosso querido Arboleda, hein? Rapaz, bora explicar o que aconteceu. O Arboleda ele foi liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais no Equador. E o São Paulo alega que tem contato constante com o atleta e aguarda ele na próxima semana para entender mais detalhes. Só que o Jean Paul Álvares, é um jornalista, ele registrou. O Arboleda ele esteve na partida amistosa entre o Inter Miami e o Barcelona de Guayaquil, que foi disputado na noite de sábado. Ele estava em um dos camarotes do estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, prestigiando o evento. E aí fica essa questão, né, gente? Ele estava lá e tudo, são esses problemas pessoais, e agora? Então, e o São Paulo alega ainda, procurado, né? O São Paulo alega que ainda tem mantido contato com ele, que ele foi liberado para resolver problemas pessoais. Então, não sabemos até que ponto ele foi resolver esses problemas pessoais. E já que ele estava lá, ele pediu autorização ao São Paulo para ir para esse jogo. E, ó, já estou aqui, estou resolvendo essas questões e tem esse jogo aqui, tem esse compromisso e eu já estou indo. Até que ponto não se sabe se ele era o compromisso, se esse era o compromisso. Fato é que é uma questão que acho que a comunicação de São Paulo que tem feito um ótimo trabalho, né, agora com o Felipe Espíndola no comando e o próprio jogador que já tem um histórico que não é tão favorável, eu acho que é legal colocar as coisas às claras, né? Talvez você faz um vídeo na SPFC Play ou SPFC TV, você faz um vídeo do retorno do Arboleda, dele explicando para a torcida, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí eu aproveitei também para ir no jogo e tal, para ver ali e tal, porque o meu problema pessoal era esse que eu te falei, era grave, e eu fui lá, um momento de descompensar um pouquinho sobre esse problema. Acho que é importante até para
porque fica muitas suposições, né? Porque, como eu disse, é um histórico de um atleta que já tem que tem polêmicas e algumas situações que tem ali um certo que você não confia. Essa que é a verdade. Não dá para confiar no Arboleda nesse quesito. Não dá para confiar 100%. No início do ano ele já pegou 2 dias, chegou depois de 2 dias do elenco já. Então, e os outros atletas chegaram no dia, no horário, o Arboleda chegou 2 dias depois. Com que alegação? Qual que foi a justificativa? A gente não sabe. A gente até apura e o clube diz que é questões pessoais e a gente fica nessa. Então acho que é válido desta vez o clube e o jogador, quando ele retornar, virem a público. Ó, aconteceu isso, porque isso até reverte. Se for um problema pessoal grave, todo mundo vai falar, não, pô, beleza. E fora que, pô, estamos, jogador é jogador, mas também estamos tratando de seres humanos. Que eu espero até que esses problemas pessoais não sejam tão graves assim, tá? Mas se for grave, se for algo familiar e tudo, por exemplo, quem já não esteve ali num momento difícil da vida, ou algum ente querido passando por dificuldades e tal, e falou, cara, tô indo para um bar, tô indo, sei lá, para uma balada, tô indo para um jogo, tô indo para alguma coisa que vai por aquelas 2 horas, 3 horas me tirar desse momento que eu tô de dificuldade, só para eu também não enlouquecer ou algo nesse sentido. Então acho que vale a pena, né, as duas partes virem a público para explicar essa situação, até para não ficar um clima bem chato para o atleta, né? Porque já tem gente falando, tá vendo? É o Arboleda, não aprende, tem gente querendo que ele fique e tudo, porque não respeita o clube. Então, para não virar uma grande bola de neve, eu acho que é importante eles se comunicarem aí. O que você acha de toda essa história? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Bora fechar o vídeo de hoje com a provável escalação do São Paulo para pegar a Ponte Preta, a partida que acontece 8h30 no Moisés Lucarelli. Essa partida terá transmissão apenas do HBO Max, tá? E aí só lembrando, aqui embaixo na descrição tem o link da Wallplay, que lá você pode assinar o HBO Max num precinho camarada. Se é o plano mensal, por exemplo, você pode assinar por R$ 22,90, só que aí você ganha R$ 20 de desconto no cinema todo mês, então acaba saindo por menos de R$ 3. Tá aqui embaixo, e ainda você tem um mosaico, né? Um mosaico você vai poder ver todas as partidas ali simultaneamente, então é bem legal. O técnico Hernan Crespo vai mandar a força máxima possível para esse confronto. Por que eu falo força máxima possível? Todos os principais jogadores devem viajar. Só vão ficar de fora Bobadilla, Coronel, Arboleda, por conta das questões que a gente já trouxe durante a semana. Nenhum com lesão, todas com as suas particularidades. O Coronel foi liberado e está passando por um período de repouso depois daquele cálculo renal. A Arboleda está lá no Equador e Bobadilla com esse trauma na coxa. Inclusive, do que eu soube, já desinchou legal no sábado, já estava bem melhor essa situação do Bobadilla. Só que os três ficam de fora desse confronto. Além dos lesionados que a gente já sabe, André Silva, Rian Francisco e também o Paulinho. Então esses são os atletas que vão ficar de fora. E aí todo mundo deve ir, tá, para Campinas, e aí vai ser feita uma avaliação do Crespo ali, junto com o departamento médico de fisiologia. Inclusive esses testes devem acontecer já no CT, tá? Para entender de fato em que grau cada jogador está, como é que tá o lado físico, para entender, ó, o Enzo jogou 5 jogos, ele está prestes a estourar. Então vamos tirar, ó, o Enzo vai para o jogo, só que vamos fazer uma dosagem de 60 minutos só para ele. Ó, o Lucas Amon, ele vai jogar, pode jogar tanto, até por Crespo ir dosando e entendendo de fato o que ele vai utilizar. Por exemplo, nesse time que jogou contra o Grêmio, se 6 jogadores puderem jogar de 60 a 70 minutos, é óbvio que um ou outro ele vai poupar. Então é mais ou menos esse cenário para vocês entenderem. A provável escalação, a gente deve ter Rafael no gol. Eu acredito no Mike, tá? Eu acho que vamos de Mike ao invés de Lucas Amon, tá? Para essa partida, porque o Lucas Amon jogou 90 minutos pela primeira vez no ano na partida anterior. Então eu acho, é um palpite, é um achismo de que vamos de Mike ao invés de Lucas Amon. Aí vem Alan Franco e Sabino. Alan Franco, olho no Alan Franco, ele tá com uma possibilidade realmente de ter uma contusão, de ter um desgaste. Contusão acho que é forte, mas ele tem um pequeno desgaste. Eu não descarto a possibilidade de termos uma dupla de Ferrarese e Sabino para esse confronto, tá? Vamos ficar de olho nisso. Do outro lado tem o Enzo, que o Enzo é um touro, é um mutante, acho que ele vai acabar indo para o jogo, mas vamos colocar aqui entre parênteses o Wendel, mas acho que vai o Enzo Dias. Aí o meio campo, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Moura, tá?
Eu acho que a gente vai manter esse time aí para esse confronto. E lá no ataque, o Luciano e Jonathan Calleri. Então é mais ou menos essa escalação que o São Paulo deve mandar para campo para a partida de logo mais. O São Paulo é o oitavo colocado, só depende de si para conseguir a classificação para a próxima fase. Uma vitória, o São Paulo se classifica, um empate vai depender de uma combinação de resultados e uma derrota ficaria muito difícil para o São Paulo conseguir essa classificação para a próxima fase. Como é que está a sua expectativa para esse confronto? Qual que é o seu palpite? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com o seu like, com o seu hype e inscreva-se neste canal, garotinho. Um abraço para todo mundo. Tchau!